Boa noite, queridos. A graça e paz seja sobre a tua vida. Amém? Glórias a Deus. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 11. Marcos, capítulo 11. Faremos a leitura do verso 27 ao verso 33. Evangelho de Marcos, capítulo 11, do verso 27 ao verso 33. Todos acharam? Amém? Diz assim o texto: Então regressaram para Jerusalém. Enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram ao seu encontro e lhe perguntaram: Com que autoridade você faz essas coisas? Ou, quem lhe deu esta autoridade para fazer isto? Jesus respondeu: Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam, e eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: então por que não acreditaram nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos pensavam que João era realmente um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Até aí, convido você a curvar a tua cabeça uma vez mais, vamos orar ao Senhor. Senhor, eis a tua palavra, eis o teu povo. Aqui estou como ministro do teu evangelho nessa noite. Supra em mim toda falta, para que possa comunicar a tua palavra ao teu povo, pois bem-aventurado é aquele que lê, e bem-aventurados são os que ouvem as palavras da profecia. Que nesta noite os nossos corações recebam como um bom terreno a tua escritura, para que possa frutificar para a glória do teu nome. Oramos por Cristo, pelo teu Espírito pedimos. Amém. Se eu puder ilustrar para você o clima de tensão que há no texto que acabamos de ler, permita-me por um instante levar você à imaginação. Imagine você numa segunda-feira, por volta de 17 horas, um trânsito muito grande, o sol a pino. Você está cansado porque trabalhou o dia inteiro, quando de repente, naquela volta para casa, um engarrafamento. E o motivo? O semáforo está totalmente apagado. As pessoas estão ali confusas. Os carros estão, cada um buscando o seu objetivo. Ninguém quer ajudar ninguém, quer chegar logo em casa e quer sair daquele caos. O que torna aquela figura, aquele momento, cada vez pior. Imagine que naquele desespero surja um jovem com roupas simples, e de repente ele começa a se colocar no meio daquele trânsito, e sob as suas ordens, aqueles carros começam a ir pelo caminho certo. Ele diz a uns: parem, para que outros possam passar, e depois ele diz: parem vocês, para que os outros também possam prosseguir. E com isso, aquele trânsito que estava caótico, começa agora a estar um trânsito bom. O problema que ele estava começa a ser resolvido. E certamente, ao observar aquilo, todos ficaram felizes. Porém, de repente, chegam os policiais, chegam os guardas municipais, e olham para aquela cena e fazem a seguinte pergunta para aquele jovem: quem é você para estar aí?
Quem lhe conferiu alguma autoridade para fazer o que você está fazendo? Imagine você observando essa cena. E naquele momento, aquele jovem nada diz. Certamente, esse clima de tensão que você está ali presenciando agora pela sua imaginação, é exatamente este o clima de tensão que aqui está. Jesus entrou no templo. Ali ele está purificando. Nos versos anteriores, ele já disse que a casa dele era casa de oração. Ele já disse que não deveriam vender as coisas, que não deveriam fazer daquele lugar covil de salteadores, verso 15 ao verso 19. Ele já disse isso. E agora quem se reúne? Observe o verso 17, os principais sacerdotes, os principais escribas e os anciãos chegaram até Jesus e fazem a seguinte pergunta: com que autoridade você faz isso? Melhor dizendo, você pensa que é quem para fazer estas coisas? E estas coisas se referem à purificação que ele fez no verso anterior, para que você observe, olhe o verso 15 ao verso 19, que você verá que coisas são essas. Olha, diz assim: e foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. A quem Jesus se refere? Mas vocês, os principais sacerdotes, os administradores daquele templo. Você não pode se esquecer que o templo estava sob a administração dos sacerdotes por séculos. Eles estavam ali administrando, eles tinham controle. Mas Jesus, quando chega ao templo, além de expulsar e purificar, diz o texto, no verso 18, diz assim, e os principais sacerdotes e escribas ouviram isso, e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Todos estão maravilhados, porque Jesus está pondo em ordem o caos. Mas aqueles que administravam, aqueles que tinham a autoridade, diz: você está fazendo isso com que autoridade? Com que poder? Quem lhe delegou tal poder para fazer isso? Este é o clima. Esta é a pergunta que deve estar em nossos corações. Certamente esta pergunta, para os leitores de Marcos e para os discípulos de Jesus, era uma pergunta fácil de ser respondida. Se perguntassem aos discípulos com que autoridade Jesus fazia isso, a resposta é simples: Jesus é o verdadeiro rei. Jesus é o rei que Israel está esperando. Se você voltar um pouquinho antes, no verso 9, olha como que o povo recebe Jesus em Jerusalém, onde estava o templo. Verso 9, tanto os que iam adiante dele, como os que o seguiam, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus vem em nome do Senhor. E o verso 10, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, as pessoas estão aclamando ele como o rei. Seus discípulos sabiam muito bem, ali está o rei, ali está o Senhor, ali está aquele que tem poder e autoridade para administrar o templo, inclusive. O ponto nevrálgico, o ponto central desse texto que nós acabamos de ler, era:
Quem tem autoridade sobre o templo? O rei. Para os sacerdotes, o rei era Herodes. Para os discípulos de Jesus, o rei era ele. Jesus, ao fazer o que fez no templo, estava com isso dizendo: eu sou o rei que vocês estão aguardando. E aí está o ponto de choque. Esse é o ponto que nós temos que nos deter por um tempo. Qual é a relação do templo com a realeza? Total. Você deve se lembrar. A quem o Senhor colocou no coração para construir o templo? Local de adoração do povo de Deus, o local de encontro entre o povo de Deus e o Senhor. O rei Davi. Não foi assim? O Senhor colocou no coração de Davi. Porém o Senhor disse: Davi, você não vai construir o meu templo, porque as suas mãos estão cheias de sangue. Mas quem fará isso será o teu filho, Salomão. Então, com isso você percebe que templo e realeza têm uma proximidade muito grande. 200 anos antes desse fato aqui, narrado, no período que é conhecido como o período asmoniano, quando os Judas Macabeu e os seus descendentes governavam o Estado de Israel, eles eram tanto os sacerdotes, quanto os reis. Então, o sacerdócio e o reino sempre estiveram ligados. Você compreende agora que a pergunta dos fariseus, a pergunta dos sacerdotes, dos escribas, dos anciãos que aqui estão, é uma pergunta pertinente até certo ponto. Jesus, você é o rei? Você é ungido de Deus mesmo? Você é aquele que é o rei sobre todos? E quaisquer dos seus discípulos saberiam responder. E como que Jesus responde essa pergunta? Observe. Numa olhada simples, parece que Jesus se esquiva, não é? Jesus responde com uma outra pergunta. Isso era uma maneira provocativa, sim, mas também uma maneira reveladora. Eu chamo a sua atenção, porque Jesus responde, parece que de uma forma estranha. Jesus diz assim: eu vou fazer uma pergunta, verso 29. Respondam. Ou seja, se vocês responderem a minha pergunta, eu vou dar a resposta que vocês buscam. É isso que parece. Mas Jesus está indo um pouco mais a fundo, pois Jesus, com a sua pergunta, está, na verdade, respondendo a pergunta deles. A pergunta deles era: com que autoridade você faz? Ou, quem lhe conferiu autoridade? E Jesus responde com uma outra pergunta. E qual é a pergunta? O batismo de João. O que tem a ver o batismo de João? O que tem a ver o batismo de João Batista ali, aquele que veio pregando arrependimento, que batizava as pessoas para o arrependimento, com a autoridade total? Lembre-se que quem foi batizado por João foi o próprio Senhor Jesus. Volte lá no início de Marcos, vamos ler esse texto, porque é importante para que nós compreendamos a resposta de Jesus. Em Marcos capítulo 1, no verso 9 ao verso 11, Marcos relata o batismo de Jesus. E ele diz assim, Marcos 1, verso 9. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: você é o meu Filho amado, em você me agrado. Jesus, no batismo, recebe a autoridade do próprio Pai. No batismo de João, Jesus recebeu a unção
a autoridade que os fariseus, que os escribas, melhor dizendo, que os sacerdotes estão aqui perguntando. Se eles crescem, se eles soubessem, a resposta deles estariam na pergunta que Jesus fez: com que autoridade você faz essas coisas? Jesus perguntou: aquele batismo, o batismo de João, era dos céus, ou seja, era de Deus, ou era dos homens? Jesus está mostrando a eles que o batismo que ele recebeu era dos céus, era de Deus. O que aqueles escribas, o que aqueles sacerdotes não faziam, eles não acreditavam, eles não se dobraram, por isso ficaram em maus lençóis, como diz aqui o texto. Se falarmos que é de Deus, a pergunta que vai saltar é: por que vocês não acreditaram? Por que vocês não me aceitam aqui? Por que vocês não fazem a obra de Deus? E se dissermos: ah não, é dos homens, o povo dirá: como? Todos consideram João como profeta. E existe algo maior ainda. João Batista era um profeta da escola rabínica? Não. João Batista fazia o seu ministério baseado na autoridade conferida pelos rabinos, pelo sinédrio? Não. Jesus também não. De onde vinha a autoridade de Jesus? Jesus estudou em alguma escola? A escola de Hilel, de Shammai, que eram as principais da época? Não. Marcos diz em todo o seu evangelho que todos se maravilhavam da autoridade de Jesus, pois ele dizia aos demônios: saiam, e eles saíam. Jesus dizia: perdoados estão os teus pecados, e os homens eram curados. Que autoridade é essa? O batismo de João era do céu, sim. A autoridade de Jesus era do céu. Era isso que o Senhor estava dizendo àqueles fariseus. Precisamos nos lembrar, diante dessa verdade, algumas coisas. A primeira delas: Jesus foi ungido com o Espírito e com poder, por ocasião do batismo de João. O que aconteceu no batismo era: Jesus estava recebendo toda a autoridade para executar a sua obra. João havia apontado para Cristo. João apontou aquele que viria, aquele que agiria com poder. Observe como que o ministério de João está apontando para a autoridade do Filho do Homem. João diz: a voz que todos ali ouviram, como foi dito aqui no versículo de número 11, a voz que eles ouviram no batismo, havia declarado que o próprio Jesus era o Filho de Deus, aguardado pelos profetas, profetizado nos Salmos, acerca do Filho de Deus que viria remir a Israel. Jesus era aquele por quem Israel havia esperado tanto tempo. Se os líderes e se os sacerdotes soubessem o que realmente estava acontecendo lá no batismo de João, a pergunta de Jesus seria a resposta que eles tanto aguardavam. O que Jesus fez no templo, a autoridade como que ele agiu no templo, e por causa dessa autoridade é que os sacerdotes estão questionando ele, na verdade, é um desdobramento efetivo do que havia acontecido no seu batismo. Se ele recebeu autoridade no batismo, no templo agora, no ponto central, no ponto de encontro entre Deus e o povo, quem estava exercendo autoridade ali era somente aquele que poderia exercer: o rei. Jesus estava dizendo: eu sou o rei que vocês aguardam. Por isso, a resposta dos fariseus, eu estou com fariseu na cabeça, misericórdia. A resposta dos sacerdotes, dos escribas, dos anciãos. Marcos aqui não registra os fariseus.
ainda que possa haver. Mas a resposta deles é uma resposta emblemática. Verso 33. Como eles não sabiam, eles estavam numa sinuca de bico. Se respondêssemos que é do céu, porque não acreditaram? Se respondêssemos que é dos homens, nós falamos, nós aceitamos João como profeta. Ou seja, quaisquer das respostas, eles estariam em apuros. Na verdade, eles respondem, não sabemos. Isso aqui é emblemático. Quem está respondendo não sabemos, não são homens simples. Quem está respondendo não sabemos, são os principais sacerdotes. Aqueles que ensinavam ao povo. A função do escriba não era simplesmente escrever, mas eles eram intérpretes da lei. Eles estavam assumindo a sua total incompetência, a sua total insuficiência diante daquele que tem as respostas, diante daquele que é a verdade, diante daquele que é o rei, diante daquele que é o verdadeiro sacerdote, daquele que é o verdadeiro Senhor dos senhores, aquele que tem autoridade dada pelo Pai, e agora está purificando o seu templo. O interesse desses líderes, certamente, não era saber a verdade, mas eles queriam apenas descobrir uma resposta que salvassem a reputação deles. Porque Jesus, ao fazer aquela obra no templo, expulsando os vendedores, causou grande alvoroço. As pessoas se maravilhavam da sua doutrina, e eles não sabiam como responder a isso. Tentaram em Jesus buscar uma resposta que pudesse livrá-los, de alguma forma, que a sua reputação política pudesse permanecer. Roma estava ali exercendo uma autoridade sobre os líderes religiosos, e Jesus estava dizendo, não, vocês devem aprender uma coisa, vocês devem dar a César o que é de César, e a Deus ao que é de Deus. A Deus vocês devem dar glória, não a César. Vocês estão dando glórias a César. César não é digno de glória. César é o imperador. Ele não merece honra. Honra é dada somente ao Criador. Com esse episódio, a questão da autoridade de Jesus, ela fecha todo um círculo que começou com o seu batismo e culmina agora na purificação do templo. Jesus veio da Galileia até Jerusalém, do norte ao sul. E ele vai, com sua autoridade, expulsando demônios, libertando cativos de opressão maligna, curando pessoas de enfermidades, através da autoridade dada por Deus. Em momento algum ele diz, eu sou o rei, me obedeçam. Simplesmente, ele dizia, o tempo está chegado, creiam nesta boa notícia de que eu estou chegando, de que eu sou o rei. Ele veio silenciosamente, parece até um paradoxo, silenciosamente sim, pois ele não avocava. Ele dizia ao curar alguém, não conte para ninguém. Falava de que era o Messias para os seus apenas. Mas isso foi tomando proporções gigantescas. E agora ele está no templo, no lugar onde Deus habita com o seu povo. E ali ele está exercendo a sua autoridade. Nos primeiros capítulos de Marcos você vê isso de modo impressionante. Agora, quando ele chega no templo, ele torna a sua autoridade explícita ao se impor sobre aquele lugar, dizendo a todos que ali estavam, eu tenho autoridade sobre o templo, e somente um rei deveria ter autoridade sobre este templo. Se podemos aprender algumas coisas acerca desse episódio,
podemos aprender que Jesus é o Senhor soberano sobre o seu templo. Ele é o purificador do seu templo. Ele tem toda a autoridade dada pelo próprio Deus. Pastor, é isso que o texto nos mostra? Sim. É isso que o texto nos revela? Sim. Aquele que foi batizado por João, foi caminhando por todas as regiões, pregando a mensagem do reino, dizendo: o reino está chegando. Agora ele chega no ponto central, onde no encontro do povo com Deus, ele diz: esta casa é minha. Aqui é o lugar de oração para todas as nações. Aqui é o lugar onde Deus se encontra com o homem. Jesus tem autoridade sobre o seu templo. As próximas histórias que irão chegar agora, as próximas histórias que virão, mostram o relacionamento daquele que tem autoridade, Jesus, com o templo. Tudo o que falamos aqui, falamos acerca da autoridade de Cristo com o templo. E você pode fazer a seguinte pergunta: eu acho que eu estou entendendo, pastor. Aquela ilustração do início, ela parece então com essa história. Sim. Lembra dos policiais que perguntaram àquele jovem que estava mexendo ali, que estava resolvendo o problema do trânsito? Imaginem que aqueles policiais descobrissem então que aquele jovem era, de fato, o chefe de todos eles. Era exatamente isso que estava acontecendo aqui. Os principais sacerdotes descobriram que Jesus era, de fato, o rei que havia chegado. Ele tem toda a autoridade. E aqui, eu quero fazer algumas aplicações com você. Pastor, eu entendi, o senhor explicou aí, eu entendi, mas o que isso tem a ver comigo? O que conhecer, o que saber dessa história impacta na minha vida? Vamos lá. Se levarmos a sério, parece que os seguidores de Cristo estão também revestidos com essa autoridade. Se levarmos o Novo Testamento, se levarmos as palavras de Cristo a sério, aqueles que o seguem, recebem dele a mesma autoridade. Em Mateus capítulo 28, verso 18, abra sua Bíblia por favor. Observe as palavras de Jesus Cristo, as últimas, no Evangelho. Mateus 28. Verso 18. Mateus 28, verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus tem autoridade? Sim. E ele faz o que com essa autoridade? Ele comissiona os seus seguidores. Baseado nessa autoridade, vão. Quer ver um outro texto? Atos capítulo 1. Atos, capítulo 1.
verso de número 7, Jesus responde: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês, os discípulos, receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Se levarmos o Novo Testamento a sério, se essas palavras são verdadeiras, e nós cremos que são, repousa sobre os seguidores de Cristo a mesma autoridade, claro que não em grau, uma autoridade relativa, pois está nele, mas repousa sobre os seguidores de Cristo, essa autoridade, que sob a direção dele, nós vamos agir em nome dele, neste mundo. Pastor, me senti mais poderoso agora. Se eu sou seguidor de Cristo, então significa que eu tenho esta autoridade que Cristo aqui exerce sobre o templo. Exatamente. É isso. E o que significa ter a autoridade de Cristo? O que significa receber esta comissão? Eu quero responder de 3 formas. A primeira, lembra dos engarrafamentos? Lembra daquela figura que eu comecei o sermão? Aquele caos do trânsito? O que aquele jovem fez? O trânsito começou a consertar aquele trânsito caótico. A primeira obra que aqueles que têm autoridade de Cristo precisam fazer é reconhecer, primeiramente em si, as suas desordens, e depois, naqueles que estão à sua volta, as desordens deles, para que possam colocar as coisas em ordem, sob a autoridade daquele que tem todo o poder. Os engarrafamentos deste mundo precisam de pessoas com autoridade que assumam o controle da situação caótica, mas assumam sob a autoridade de Cristo, não sob a autoridade do próprio braço. Não é você, não sou eu, que consigo colocar as coisas em ordem, mas na verdade é crer em Cristo, e tomar a sua palavra como verdade, para colocar toda a nossa vida em ordem. Este é o primeiro ponto da autoridade que Cristo nos dá. Cristo não purificou o templo? Devemos nós purificar as nossas vidas. Devemos nós colocar em ordem nossas questões, nossa maneira de pensar, nossos desejos, aquilo que é prioridade em nossas vidas. E para aquele que segue Cristo, a prioridade é o reino. O apóstolo Paulo, ele exemplifica de modo brilhante a prioridade do reino, quando ele diz em Gálatas capítulo 2, verso 20, eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esta vida que eu estou vivendo agora, na carne, eu vivo na fé, no Filho de Deus. Eu vivo confiando pessoalmente em tudo aquilo que Ele me ensinou. Eu ando não de acordo com aquilo que eu penso, mas eu ando de acordo com aquilo que Ele disse, pois Ele tem autoridade. E Ele me deu essa autoridade para que eu possa servir, para que eu possa ajudar. A autoridade de Cristo, ela sempre nos é dada para servir ao próximo. O que essa autoridade significa? 2, que os templos precisam ser desafiados e advertidos. O que Cristo fez com o templo? Desafiou e advertiu. E você pode estar pensando, pastor, já sei, eu tenho que ficar combatendo essas igrejas, esses locais que estão pregando o falso evangelho.
Verdade. Mas antes de você purificar estes locais, lembre-se que o templo do Espírito é você. Lembre-se que o primeiro lugar que deve ser advertido, o primeiro lugar que deve ser purificado, é a tua vida. O primeiro lugar que deve ter expulsos aqueles vendedores que buscam lucro, aqueles homens que estão fazendo do lugar de adoração um lugar de ladrões. A palavra que Cristo usou é covil de ladrões, ou seja, covil é o lugar de repouso. Olha que expressão contundente. É um lugar onde os ladrões ficam tranquilos, onde os ladrões descansam, onde eles sentem-se à vontade. O primeiro lugar, o templo do Espírito, somos nós. Aqueles que receberam o Espírito de Deus devem ter em primeiro lugar as suas vidas purificadas por essa autoridade, devem ter as suas vidas equilibradas, equalizadas, diante daquele que tem todo o poder. Nas palavras de Cristo em Mateus 7, você deve tirar primeiro a trave do seu olho, para então tirar o cisco do olho do teu irmão. Jesus em momento algum disse que você não deveria tirar o cisco do olho do teu irmão. Jesus disse, tire o cisco do olho do teu irmão, mas antes, retira a trave, para que você possa enxergar melhor, para que você possa ver de forma correta. Meus irmãos, que esses templos que somos nós, sejam desafiados hoje, pela autoridade daquele que é o Senhor dos Senhores. E eu quero fazer a pergunta que os fariseus, está difícil, hein? Hoje está osso, mais uma vez fariseu. Eu vou conseguir até o final do sermão não falar fariseu. Que os sacerdotes e os escribas, a pergunta que eles fizeram para Jesus, quem você pensa que é? E qual a resposta que nós sabemos? Ele é o rei. Eu queria fazer essa pergunta a nós. Quem é Jesus? Quem você pensa que é Jesus? Para os escribas? Para os sacerdotes? Alguém que deveria ser morto, pois estava atrapalhando a vida deles. Para os seus seguidores? O rei aguardado. Eu vou clarificar. Só existem duas opções para essa resposta. Alguém que deve ser morto, alguém que deve ser retirado da minha vida, porque se colocá-lo na minha vida me trará muitos problemas, e é verdade. Quando Jesus é colocado em nossas vidas, esta vida que nós vivemos, os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas vontades pecaminosas, meu irmão, nos traz grandes problemas. E muitos, quando olham para Cristo, dizem, como aquele jovem rico falou, Senhor, eu tenho muitos bens, eu vou embora, porque eu sou rico, eu não vou te seguir. Jesus já falou, para me seguir, você precisa negar a si mesmo, você precisa abandonar tudo, e eu te darei riquezas muito maiores, que você nem conhece. Então certamente, não se espante destes homens religiosos buscarem matar Jesus, porque Jesus traz problemas para aqueles que não estão seguindo a Ele. E se é essa a tua condição, é verdade, você vai querer tirar Jesus da sua vida de qualquer jeito. Eu não estou falando que você vai militar contra Jesus, que você vai dizer, Jesus Cristo, eu não acredito, não, não.
Você vai dizer isso de uma maneira bem religiosa. Você vai até frequentar a igreja, mas você não vai levar o seguir a Cristo às últimas consequências. Haverá um limite para a atuação da autoridade de Jesus. Não, até aqui só, Senhor, pois aqui quem manda sou eu. E você pode fazer isso, mas eu devo te alertar uma coisa: por um tempo só, não por todo o tempo, porque este que tem autoridade diz sobre o templo, que este templo aqui que ele está purificando, um pouco mais à frente, no capítulo 13, ele vai falar assim: esse templo será destruído, não ficará pedra sobre pedra. Esse templo, que é você e sou eu hoje, se não seguirmos a Cristo, se negligenciarmos a sua autoridade, haverá o dia que ele voltará e destruirá as nossas vidas também. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, para que você tenha a exata noção do que estou dizendo. Apocalipse capítulo 1. A partir do versículo 4. Observe esse texto. João é o escritor. E ele está escrevendo as 7 igrejas que estão na província da Ásia, diz no verso 4. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Ele diz assim, que a graça e a paz estejam com vocês. Da parte, agora preste atenção, da parte de quem João está mandando a graça e a paz? Da parte daquele que é, que era, que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. Observou a autoridade que ele conferiu ao seu povo? O que Cristo nos constituiu? Reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Agora, olha o verso 8. É o alerta. Verso 7, me perdoe. Eis que ele vem como as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Quem é que vem com as nuvens? Cristo. A Bíblia deixa alguma dúvida de que ele virá? Não, ela deixa dúvida que ele virá? Você pode dizer, pastor, eu não creio nisso aqui. Isso aqui eu não acredito. Eu acho que isso aqui foi escrito por João ou por alguém, mas eu não acredito. Mas se você acredita na Escritura, ele diz claramente, ele virá. E quando ele virá, e quando ele vier, no caso, quem contemplará esta vinda? Todos. Tem alguém que não virá? Tem alguém que não conseguirá contemplar? Não, todos verão. E o texto diz, até mesmo aqueles que o mataram, que o negaram, até mesmo aqueles que armaram para destruí-lo. E diz que quando isso acontecer, todas as tribos da terra se alegrarão? Está escrito assim? Se alegrarão? É esse? Não, né? Está escrito que se lá
se lamentarão. Por que se lamentarão? Porque rejeitaram a autoridade. Porque rejeitaram o Senhor. Por isso que eu disse a você, que você pode negar a Cristo por um tempo só. Esse tempo que estamos vivendo. Você pode dizer, Senhor, você não tem autoridade sobre minha vida. Eu não vou te seguir. Mas haverá um dia que Ele voltará. E nesse dia, para aqueles que não submeteram a sua autoridade, só existe um sentimento: lamentação. E minha palavra para nós nessa noite não pode ser outra. Nós não queremos estar neste grupo. E para não estar neste grupo, a nossa posição não deve ser como as dos escribas e dos sacerdotes, mas deve ser como as dos seguidores, dizendo: Senhor, Tu és o nosso Rei, hosana. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino que vem a nós. A resposta: quem é Jesus? O Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Existe rei sem autoridade? Não. E qual é a autoridade de Cristo? Toda. Meus irmãos, a pergunta que eu fiz no início: quem é Cristo para você? Uma ideia? Alguém que você ora quando a coisa vai mal? Cristo é o Rei soberano sobre todas as coisas. Se entregar a Ele é a atitude mais sábia que um homem pode fazer, porque Ele é o Criador da nossa vida. O que Ele nos prometeu é vida em abundância, mesmo que por um momento agora possamos sofrer, possamos padecer, e isso deve ser lembrado como motivo de glória. Mas haverá um dia que o reino dele, que ainda é invisível, será visível a todos, e todo olho verá. Portanto, a autoridade que Cristo deu ao seu povo significa responder sabiamente a resposta: quem é Jesus? E a resposta só pode ser uma: Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Senhor, a Ti entrego a minha vida. Senhor, aqui estou, com muitos problemas, com muitas dúvidas e indagações, mas estou aqui. Faça-me o que o Senhor quer. Te seguirei em quaisquer caminhos. Se eu cair, levantarei. Porque Jesus falou verdadeiramente que o seu fardo era leve. Não porque seria fácil segui-lo, mas porque Ele estaria conosco e nos ajudaria a levar. Autoridade significa saber responder sabiamente quem é Jesus. E também responder: quem é você? Quem é você? Seguidor de Cristo? Você está com os seguidores de Cristo? Que se Cristo perguntar: com que autoridade eu faço essas coisas? Um seguidor responderá: com a autoridade que vem de Deus, pois Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei dos reis, Tu és o Senhor dos senhores. E eu sou um seguidor Teu, Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no Teu reino. Se existe uma oração sábia, é essa. Não foi assim o pedido daquele homem crucificado ao lado do Senhor? Lembra-te, ó Rei. E você pode fazer essa oração hoje. Você não precisa estar morto, você não precisa estar pendurado numa cruz. O Senhor te deu vida para que você diga ao Rei hoje: lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Senhor, para que eu me lembre de Ti todos os dias da minha vida. Lembra-te de mim, para que eu não tenha
objeto de adoração que não seja o Senhor. Como diz o salmista, eu não tenho outro bem no céu e na terra além de ti. Não existe quem eu queira mais que o Senhor. Quem você é? Quem eu sou? Seguidor de Cristo, pronto a morrer com Ele, como disse Tomé? Ou sou apenas alguém que usa da religiosidade para obter os seus benefícios? Os fariseus queriam apenas salvar a sua pele daquela confusão. Queriam uma resposta que pudesse aplacar aquele movimento todo que Cristo fez. Queriam salvar a sua reputação. Cristo para você é o quê? Alguém que você recorre quando você não sabe mais o que fazer? Eu quero te lembrar que nós não sabemos o que fazer o tempo todo. Por isso Ele é a luz para aquele que está em trevas. Ele é o caminho para aquele que está perdido. Ele é o refúgio para aquele que está com medo. Ele é a força para aquele que está cansado. Ele é o pão para o faminto. Ele é a água para o sedento. Ele é a porta que as ovelhas entram. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Se é difícil segui-lo, sim. Mas quão terrível é negá-lo. Portanto, que possamos compreender quem é Jesus. E Ele é o Rei dos reis. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, graças te damos, Pai, porque nos deste teu Filho Jesus Cristo. Ele reina sobre todos e em todos. Dá-nos fé, Senhor, para que possamos crer, para que possamos nos mover para Ti, que possamos compreender que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Senhor, que possamos nos dobrar diante de tão grande majestade. Ajuda-nos, meu Pai. Salva-nos por Tua graça. Leva-nos aos pés daquele que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Assim oramos pelo nosso Cristo, o nosso Rei Salvador, Jesus. Amém.